Episódio 2: Bitributação e tratados internacionais. O empresário está realmente protegido? Muitos empresários acreditam que, ao existir um tratado internacional contra dupla tributação, estão automaticamente protegidos contra qualquer conflito fiscal. Mas será que isso é verdade no novo cenário da reforma tributária? Hoje, vamos tratar de um dos pontos mais sensíveis para empresas que operam internacionalmente: bitributação e a aplicação prática dos tratados diante da nova estrutura tributária brasileira. O que é bitributação? Bitributação ocorre quando dois estados soberanos tributam a mesma renda, operação ou fato gerador. Um exemplo clássico: uma empresa brasileira presta serviços para empresa estrangeira. O país estrangeiro tributa. O Brasil também tributa. Sem tratado, há dupla incidência. Para evitar isso, o Brasil firma tratados internacionais de dupla tributação que definem qual país pode tributar, em que limite, se haverá compensação, se haverá crédito tributário. Esses tratados são instrumentos de segurança jurídica internacional. A reforma tributária altera a lógica da bitributação? Aqui está o ponto estratégico. Grande parte dos tratados contra dupla tributação trata de imposto sobre renda, imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. A reforma tributária concentrou-se principalmente na tributação sobre consumo, IBS e CBS. À primeira vista, pode parecer que não há conflito direto, mas a análise profunda revela algo importante. Mudança na tributação do consumo pode impactar base de cálculo de operações internacionais, formação de preço, margem contratual, estrutura de custos, cláusulas de repasse tributário, e isso pode gerar reflexos indiretos na aplicação de tratados. Onde está o risco oculto? O risco está em 3 pontos principais: interpretação equivocada da base tributária. Se a estrutura interna mudar e alterar a natureza jurídica da operação, pode haver discussão sobre enquadramento do tratado. Cláusulas contratuais desatualizadas. Muitos contratos internacionais contêm cláusulas de gross-up ou divisão de encargos tributários. Se a carga mudar, o contrato pode gerar desequilíbrio. Planejamento tributário internacional desatualizado. Empresas que estruturam operações com base na lógica anterior podem precisar revisar completamente seu modelo. O erro não está na existência do tratado, está na falta de revisão estratégica. O que os tratados realmente garantem? Tratados não eliminam tributos. Eles distribuem competência tributária, limitam alíquotas, permitem compensação, evitam dupla tributação econômica, mas eles não substituem análise estrutural interna. A reforma tributária não anula tratados, mas pode exigir reinterpretação prática. O posicionamento dos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou que tratados internacionais prevalecem sobre legislação ordinária tributária. Contudo, a interpretação depende da natureza da operação, da redação do tratado, da legislação interna vigente. Cada caso exige análise técnica. O que empresas estratégicas estão fazendo agora? Empresas maduras estão revisando contratos internacionais, atualizando política de preços, reavaliando impacto do IBS e CBS na cadeia, simulando cenários de carga tributária, consultando especialistas antes da fase plena de transição, porque bitributação não é apenas um conceito jurídico, é risco financeiro. A existência de tratado internacional não significa imunidade automática, significa proteção condicionada à correta aplicação.
No novo cenário da reforma tributária, empresas precisam olhar para o texto do tratado, para a nova legislação interna, para seus contratos e principalmente para a interação entre eles. Mas e se a nova legislação interna aparentar contrariar um tratado? O que acontece na prática? No próximo episódio, vamos falar sobre o conflito normativo, responsabilidade internacional e o que ocorre quando o Estado descumpre um compromisso internacional. Tratado internacional protege, mas somente estratégia jurídica protege de verdade.